2, 1. Bom dia a todos, os nossos ouvintes aí do nosso canal do Sindicato Rural de Bonito. Estamos aqui para a realização de mais um podcast, hoje com um assunto uma grande importância, nós vamos falar de educação, e educação da base, das nossas crianças. Então nós estamos aqui hoje, vou fazer uma apresentação da nossa mesa. Estamos aqui com a Fernanda, produtora rural, arquiteta, membro do Sindicato Rural de Bonito e diretora de marketing também do Sindicato Rural. E nossa convidada especial aqui, a Letícia Jacinto, que ela é produtora rural, administradora, ela é vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio Nacional, né? Membro do Conselho de Agronegócio da Fiesp e presidente da Associação de Olho no Material Escolar, né? E então agradeço, Letícia, a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui. A causa é muito importante para nós como produtores rurais, e também, mais importante ainda, para a nossa base, né? Que são nossos filhos e as crianças que é o nosso futuro, né? Da nossa nação. E também estamos aqui com a Ana Neri. Ela é produtora rural também, diretora financeira do Sindicato Rural do Maracaju, diretora estratégica do Grupo Rural Água Tirada e vice-presidente da Associação de Olho no Material Escolar, né, Ana? Hoje você reside em Maracaju, né? Sim. E, assim, nós estávamos conversando todo o trabalho que vem sendo feito, principalmente focado nas escolas, né? Pensando de olho no material escolar. E eu também me apresentando, sou Diego Bieleski, sou produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente do Sindicato Rural de Bonito. E, assim, é um assunto que tenho muito apreço por esse assunto, justamente porque eu tenho minhas filhas. Tenho uma filha de 4 anos, a Luísa, e uma de 7 anos, a Manuela, que estão em idade escolar, e aí nós temos essa grande preocupação, né? Em como nós vamos formar nossos filhos, né? O que vem nos próximos anos de direcionamento para nossos filhos nas escolas. Então é um projeto que desde já eu parabenizo pela iniciativa. É um projeto que me encantou muito quando que eu fui interagir para ficar sabendo como que funciona o de olho no material escolar. E quando surgiu essa oportunidade, eu larguei tudo que eu tinha para fazer para vir aqui para nós termos essa conversa e realizarmos esse podcast. Então, Letícia, conte-me um pouco mais sobre você, sobre esse projeto, sobre essa estrutura que vem sendo criada, como que vocês trabalham. Conte-nos um pouquinho mais da sua trajetória, como chegou aqui, tudo. Eu agradeço muito o convite. Na verdade, para nós é uma honra estar com vocês aqui, né? Vocês trabalham geralmente direto ali com o produtor rural, desenvolvendo a cidade, trazendo toda a prosperidade e fazendo grandes programas aí que vocês já me contaram um pouquinho. Então, para nós que é um grande prazer e obrigada pelo convite. Falando um pouquinho da Associação de Olho no Material Escolar, ela surgiu na época da pandemia, principalmente porque os pais dentro de casa vendo o material didático das crianças e também participando das aulas, né? Porque eram de forma online. E a gente percebeu uma distância muito grande entre o que a gente vê no agro, esse agro que evoluiu, que é tecnológico, social, ambiental, e o que estava no material didático, principalmente porque ele não tinha fontes. Então, a gente trabalha em cima de 4 pilares. Eu estou aqui com a Nerinha, né, que é vice-presidente, ela é a que não deixa a peteca cair, né, de olho, e está em cima de todos esses programas, acho que ela pode complementar, mas esses 4 pilares são: o primeiro, a gente se aproximou muito das editoras, e para que isso fosse feito, para trazer mais ciência para o material didático, a gente contratou a FIA, que é ligada à USP, né, a FEA da USP, para fazer um levantamento e um estudo bastante denso, metodológico, em cima do material didático comprado pelo MEC, no último Programa Nacional do Livro Didático. E foi constatado, né, esse trabalho foi feito em cima de 80% do material comprado e foi constatado que somente 3,7% do material tem fontes científicas em relação ao agronegócio. Então, se a gente fala que está distante da realidade, imagina, né? São textos autorais, são textos de pessoas que não têm realmente conhecimento do nosso setor.
Isso nos embasou bastante, porque a análise das editoras, editora por editora, está ali, e a gente se aproximou dessa maneira e trazendo para eles revisão de material, construção de material conjunto, várias palestras, profissionalização, vivências também para esses autores, para esses conteudistas, a gente traz para a fazenda, traz para as feiras, né? E ampliou bastante nosso universo e temos feito esse trabalho constante, né? Trabalhando com grandes editoras do Brasil. O segundo é a Agroteca, que eles nos perguntavam, Letícia, você me passa um monte de link aí que para falar sobre esse assunto eu tenho que entrar no site da Embrapa, para esse assunto no do IBAMA. E eu entro aqui, tem 50 páginas páginas de um texto científico, eu não consigo interpretar e eu não vou colocar isso no material. Então, a gente resolveu o assunto mais uma vez. Firmamos um convênio com a USP, no qual a Exalc toca esse projeto, né, junto com o Rodrigo Paniago, da nossa área técnica, e trazer materiais, conteúdos infográficos, videoaulas, e games, e artigos, mas já com uma linguagem mais amigável. Então, está no nosso site, mas se colocar a Agroteca no Google, entra diretamente. Tem diversos tipos de publicações, né, endossada com a curadoria da Exalc, que a gente sobe para esse site, então já é utilizado. E aí, Nerinha, explica um pouquinho do terceiro, do Vivenciando a Prática, e do quarto. Que bom, né? Prazer estar falando aqui com vocês, estar compartilhando deste momento aqui. Obrigada, né, pelo convite, né? E a gente falar de educação é paixão, né? Então, nós estamos aqui compartilhando já a outro braço nosso aí tão forte, né, que é o Vivenciando a Prática, que é realmente para nós possamos fazer este link, levar essas crianças, esses professores, para vivenciar o que o agro está fazendo, como que nós estamos procedendo, como que uma propriedade rural hoje funciona, como que uma indústria do agro, né, ela funciona hoje. E pela falta de conhecimento, como a Letícia falou dessa pesquisa que nós tivemos aí, que só 3,7% é cientificamente, né, comprovado, e 60% fala mal do agronegócio. Então, quando nós fazemos esse link, então as crianças elas podem experimentar a realidade da tecnologia que existe dentro de um agro, a capacidade de produção que tem hoje o agronegócio. Então, nós mostramos ali ao vivo e a cor, onde todos podem experimentar. E os professores, principalmente, também, porque eles têm, né, ineficiência de conhecimento dessa capacidade do agro. Nós também, como produtores, né, se a gente ficar 1 mês, 6 meses sem ir numa feira, né, sem conhecer, sem ler alguma coisa sobre o agro, a gente já ficou aquém. As máquinas, elas se desenvolveram demais, se desenvolvem a cada momento, né? Você conhece coisas novas. E o material escolar, ele ficou aquém. Não fala desse presente e não fala desse futuro do agro, mas fala de um passado muito aquém da realidade que nós vivemos. Então, vivenciando esse braço forte, essa perna que nós temos aí e que nós temos experimentado muitas e muitas colheitas excelentes com jovens, com crianças, jovens, inclusive, que não queriam saber da propriedade rural de seus pais, não queriam ser sucessores, e depois que participaram de Vivenciando a Prática, já estão no 2º ano da escola agrícola, né? Já estão apaixonados e fazendo parte dessa interação. Então, este é um braço muito forte, né? Que dá muito prazer, os nossos olhos também brilham, né? E como a Letícia fala, se pudesse a gente participava no mínimo 1 vez por mês, porque ali, né, Rodrigo, a gente revigora nossa força, nossa vontade, né? Fizemos um agora na Agrobarcelos, aqui em Cidrolândia, foi excelente, onde as empresas foram junto, né? Os professores aprenderam, agradeceram bastante. Então, são esses projetos que nós queremos, né, multiplicar. As nossas feiras, né, municipais são o quê? Elas são uma grande divulgação da tecnologia, então nós temos que levar os nossos alunos com visita dirigida para lá, né, e aonde eles possam estar vivenciando e aprendendo, né, realmente dessa realidade que a gente está vivendo, né? E pode complementar. Não, você falou bem, né? Eu sou apaixonada por vivência na prática, porque cada vez que você faz, você vê o resultado na hora. Então, você lembra
o porquê desse propósito, por que a associação de ouro no material escolar, né? Porque brilha os olhos das crianças mesmo, né? Mas todo mundo fala assim, Letícia, mas feira sempre as escolas vão lá visitar, né? Mas vão passear pela feira. Se não tem uma certa explicação, se aquele aluno não é bem acolhido, atendido, né? De olho, todas as crianças têm crachá, aquela criança chamada pelo nome, você faz um acolhimento prévio, tem um treinamento com as empresas, com fichas técnicas, porque não é simplesmente chegar numa grande empresa de máquinas, por exemplo, e falar, isso daqui é um pulverizador. Ele faz o trabalho X hectares por hora, ou né, falar só da tecnologia. Não, se você vai falar de um pulverizador, você tem que trazer. Vocês tomam vacina? Quem que é o órgão regulador? É a Anvisa. A Anvisa, o MAPA, a gente tem um monte de órgãos reguladores. Quanto tempo demora para poder aprovar um produto? Né? Aí você vai trazer, vocês tomam remédio também? Tomamos, mas não é remédio tóxico? Mas e se eu tomar uma dose maior? Então, você vai inserindo aquela criança, né, num universo que ela não tem ali. E a cesta básica, é cara? É cara. Então, e se a gente não tivesse essas alternativas de defensivos agrícolas para controlar, né, uma praga que vem? A gente teria menos comida, aí você explica o conceito de oferta e demanda, você explica um pouco o conceito de preços internacionais. Então, abre um horizonte que não tem fim, né, para a criança. Na hora que você vai visitar, porque não são só empresas de máquinas, você vai visitar um banco. Ele olha e fala, mas o que eu tenho a ver? Trabalho em banco, não tem nada a ver. E o seguro daquela máquina, né? E o RED. E um banco que é inserido naquela cidade que tem muito agronegócio, ele vai ter que entender de agronegócio, vai ter que fazer as suas análises, né? Para dar o crédito, para conseguir captar o dinheiro do cliente para aplicar. Então, na hora que você chega nas cooperativas, a mesma coisa. Como é que os pequenos e médios se inserem no mercado competitivo? Como é que eles fazem para exportar, vender essa produção? Então, realmente, ele traz, assim, de maneira muito individualizada, com esses treinamentos e com essa preparação prévia, todos esses componentes, né? Que faz o aluno ficar ali muito feliz e morrendo de vontade de ser um agricultor. É bacana essa iniciativa de vocês, e vocês falando aí do vivenciando a prática, eu acho que é isso mesmo. Tem que levar na prática, conhecer a prática. E que nem você falou, não adianta ir lá explicar a tecnologia de um pulverizador se não ter todo um contexto, né, por trás do porquê aquilo. E que nem você falou dos defensivos. Defensivos nada mais é do que um remédio, né, que nós acabamos consumindo, mas é vendido de uma forma, digamos assim, errada pela grande mídia, pela grande massa. Então, assim, nada mais é do que insumos para nos fomentar a produzir alimentos, né? Mas isso assusta. Quando vocês falam em 3,7% de dados científicos dentro do material escolar, da onde que vem essas outras informações? Tipo, do agro, as informações do agro dentro dos nossos materiais escolares. Da onde que eles retiram essas informações? Como que são informações, assim, noticiários? Tem informações jornalísticas e grande parte autoral. Então, é geralmente o que aquele autor lê. Dá um Google, como o que rege o nosso currículo é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, lá tem as diretrizes do que você tem que escrever em cada idade. Então, olha, nessa idade a criança tem que aprender sobre abelhas, sobre as plantas, sobre os biomas, então já é pré-definido. Aquele autor tem que escrever, eu não sei, ele dá um Google, ou ele vai da experiência que ele tem. O que a gente sabe é que não tem ali a fonte que foi utilizada. E geralmente, assim, contando alguns exemplos, né, gerais, eles escrevem da parte, por exemplo, da cana-de-açúcar, né, que é muito comum ali na região que eu estou, em Barretos, né, Ribeirão. Eles falam, olha, o álcool é um combustível renovável. Aí depois eles falam, não, mas a cana polui, ela é monocultura, ela tira toda a biodiversidade, ela polui os rios e assim vai. Então eu falo, gente, olha
quão longe está da realidade. Você vai conhecer uma indústria de cana-de-açúcar hoje em dia, você fala, não estou acreditando nessa evolução aqui. Né? Queima de bagaço para energia, produz açúcar, produz álcool, aquilo se renova direto, tem a parte da vinhaça, tem tudo utilizado como adubo, nada se joga fora ali. Então, tudo, né, vira insumo novamente para a terra, você continua vendo todas as áreas ali preservadas, você não tem como plantar ou financiar um trator se você não tem suas áreas de APP preservadas. Então, é um desconhecimento muito grande. Na área de pecuária, eles também falam, contabilizam a água da chuva, então utiliza toda a água para produzir 1 quilo de carne, a pecuária ela pisoteia e acaba causando areia no solo. Aí, quando a gente conversa com esses conteudistas para mostrar essa realidade, eles ficam realmente encantados, porque eu falo para eles, faz uma pequena pergunta, será mesmo? Será que o produtor rural ele é o destruidor da própria fonte de renda dele? Ele quer acabar com tudo e depois como é que ele produz, como é que ele come? O que ele faz? Então, são pequenas perguntas, né, que você fala, será que isso existe mesmo? Será que não tem alguma coisa aqui que a conta não está fechando? Né? O agro, ele tem 1/3 do PIB, aí 30 e poucos % do PIB, aí tem a parte também dos empregos, e o tanto que emprega, o tanto que os salários cresceram, o tanto que esse agro está pungente. Como é que esse agro destrói tudo e ele consegue ser economicamente viável e segurar o país do jeito que está segurando? Então, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Então, esses serás que são importantes ser estimulados nas crianças, para elas perguntarem, se refletirem, conseguirem selecionar, né, uma boa fonte para consumir, e para os professores e conteudistas também. Oi, tudo bom com vocês? Eu vi numa entrevista sua, Letícia, que você coloca bastante essa colocação de que não é campo e cidade, e é uma unidade, né? Então, esse próprio pensamento tem que mudar, né? Aonde fala-se tanto de economia circular, mas não enxerga que todo esse ciclo de produção é uma interligação entre os dois, né? É isso mesmo, Nerinha. Fala um pouquinho disso daí, que você vive bem isso. Vai lá. Que bom, né? Nós fazemos parte, acho que ninguém vive sem ninguém. Nós somos, né, todos temos uma interdependência, e é isso que nós ensinamos para os nossos alunos. Nós não romantizamos, como a Letícia fala muito, o agronegócio. Nós mostramos a verdade e mostramos que um depende do outro. Se a indústria sem o agro não vai, e o agro sem a indústria, como que nós vamos nos mecanizar cada dia mais? Então, nós dependemos, nós temos que olhar com essa visão geral, né? Podermos olhar lá na frente e levarmos este conhecimento para a sociedade, né? Uma vez eu conheci um professor, logo que nós estávamos iniciando a proposta, né, do De Olho Material Escolar, eu conheci um diretor em Porto Murtinho, numa escola estadual, e ele veio do Amazonas e estava lá. Ele falou, eu tenho visto o material didático e eu tenho pedido para mudar, porque o material só coloca pessoas contra pessoas, setores contra setores, certo? Então, aquilo me chamou mais atenção e me motivou muito, e dei o parabéns para aquele diretor, porque realmente daí que nós fomos olhar um pouco mais a fundo para o material e nós encontramos isso, e não é isso que nós queremos e não é isso que nós somos. O nosso propósito é levar o conhecimento, e o conhecimento, ele nos dá uma capacidade de desenvolvimento, não uma capacidade de ficar alguém contra alguém, porque todos nós se completamos, nós somos, né, um todo. Então, um PIB que é formado aí, que nós estamos como Estado agronegócio, né? Então, como que iria crescer se não fosse a indústria nos fornecendo os melhores equipamentos, se não fosse a ciência fazendo as melhores pesquisas, né? Nós demoramos 500 anos para produzir as primeiros 100 milhões de toneladas, né? Chegamos em 2023 produzindo 322 e 800 milhões de toneladas, né? Então, de 2021 para 2023, um crescimento tão grande, se faria um contra o outro? Ou se um não dependesse do outro? Como que aconteceria tudo isso, né? Então, realmente, são esses conhecimentos que nós temos que mostrar. O valor
do campo, o valor da cidade, o valor da indústria, o valor da pesquisa, o valor das nossas Embrapas, que elas estão aí cada dia, né, fazendo, as nossas grandes universidades que estão aí trabalhando, nosso IAC, que tem mais de 100 anos no nosso Brasil, né? Então, são essas valorizações que nós temos, que estamos desejando mostrar a cada dia mais e trazer esse conhecimento para todos. Eu lembro de uma história aqui, Nerinha, você trouxe super bem os dados aí. Estava no Mato Grosso fazendo uma viagem com uma grande editora, a maior editora, a gente... foi uma história interessante. Eles falaram, você falou que esse agro aí, ele é tão pujante, ele é tão bom, a gente não conhece nada. Estamos aqui na capital, em São Paulo, a gente não tem nem ideia do que acontece no agro. Você topa fazer alguns filmes com a gente, videoaulas, mas assim, a gente vai testar. E naquela época, ainda sem contrato, sem nada, né? Eu falei assim, topamos, mas assim, eu quero viajar com vocês de Cuiabá a Sinop. Vendo desde assentamento ali que tinha dado certo, viraram pequenos produtores, até a maior empresa de agronegócio do Brasil. E eu não te conheço, vocês não me conhecem ainda. Se vocês estiverem querendo algum tipo de sacanagem, ou sei lá, acho que é melhor vocês pegarem o voo de volta, porque vocês são grandes na educação, mas a gente também é muito grande. Eu lembro que foi bem o início da De Olho, assim. E eles, não, a gente na verdade quer conhecer mesmo. Gente, foi uma grande surpresa. Eles ficaram alucinados. E eu acho que um ponto alto foi um dia que a gente entrou num táxi. E a gente ficando naquelas cidades limpas, organizadas. Você chega na conveniência, tem lá coisas caras, que muitas vezes você vê só nas grandes capitais, mas ali você via nas pequenas cidades. Um desenvolvimento geral. E a gente prósperas. Muito prósperas. E aí você chega a gente entrou num táxi, ele virou e falou assim, dona, aqui tudo dá certo. Você abre um cabeleireiro, dá certo. Você abre uma padaria, dá certo. Você abre restaurante atrás de restaurante, dá certo. Então, tudo funciona. E quem veio para cá foram pessoas muito corajosas por conta do agronegócio. Mas vieram para cá, não tinha nada, e construíram isso daqui. Então, eu fico arrepiada até hoje de falar. Ele falou, olha isso. E os EDHs das cidades, alto. Muitíssimos. Então, quer dizer, o campo e a cidade realmente, não só por conta dos serviços, dos insumos, da pesquisa, isso tudo já roda tanta coisa, né? As empresas de máquinas, tudo que é necessário, mas é o entorno no geral. A prosperidade, ela vem para todos, né? Que vão usufruir daquilo ali. Você falando isso, eu vou falar um pouquinho da minha vivência. Eu sou natural de Sorriso, no Mato Grosso. É uma cidade jovem, né? Tem 37 anos, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é 37 anos. É uma cidade extremamente pujante. Então, eu vivenciei isso. Eu nasci lá. Meus pais foram para lá quando nem era município. E a gente viveu isso lá. Então, eu tive toda a minha formação básica lá nesse município. E então, podemos acompanhar toda a dinâmica do agronegócio. Hoje é o maior PIB do agronegócio, é Sorriso, né? Então aquela região, a região norte, né, do Mato Grosso, mas aí pega o eixo 63 ali, o desenvolvimento foi muito grande. E lá são pessoas humildes que migraram para lá. E assim, hoje você pega 30 e quase 40, nem 40 anos, né? O desenvolvimento da cidade, tudo alavancado pelo agronegócio. E eu posso falar de vivência. Quando eu lembro do meu ensino fundamental ainda, na época já isso há 25 anos atrás, eu sou novo ainda, tenho só 34 anos, mas há 25 anos atrás aí que os materiais escolares já eram tendenciosos. Já eram muito tendenciosos contra o agronegócio. O agronegócio contra o empresário, contra empresas, então assim, já era tendencioso. Então me criei lá tendo esse direcionamento educacional, mas vendo tudo aquilo crescer em cima do agronegócio. Então realmente hoje a gente ainda tem algumas participação lá, meus pais moram lá, minha irmã mora lá, tem meus sobrinhos lá. Então assim, você vê a pujança que é o agronegócio. Então são cidades extremamente ricas. E não é rica assim, não concentra a renda. O pessoal se engana. Maracaju é um exemplo, aqui no estado.
onde que é o maior polo do agronegócio aqui do estado é Maracaju, né? A distribuição de renda, o IDH melhora da cidade. Hoje são cidades que o índice de desemprego é muito baixo. E eu sempre falo, eu comento até com os meus funcionários, e eles também comentam, né? Eles falam, não, a gente nós optamos por vir trabalhar no agronegócio porque a remuneração é muito boa, muito melhor que uma remuneração dentro da cidade. Então, assim, de fato, é vendido muito mal a ideia do agronegócio dentro das escolas. Então, assim, isso não é só no ensino fundamental, isso vem até nas escolas já de ensino superior. Então, nós precisamos brigar, eu acho, já tem essa associação de olho no material escolar, nós temos que vender a imagem real do agronegócio no Brasil. Então, assim, são vários exemplos que grandes polos do agronegócio no Brasil são as cidades mais desenvolvidas hoje, né? A maioria, o desenvolvimento do interior do Brasil foi com o agronegócio, né? E isso não é vendido para as escolas. Então, a criança ainda tinha ideia lá do interior, não, eu vou estudar e vou morar na cidade grande. Hoje a gente já tá vendo muitas pessoas vir dos grandes centros para o interior trabalhar com agronegócio. Então, isso é muito, muito importante, né? E precisa estar... Por isso, vivenciando a prática, né? Por isso que a gente, né, trabalha bastante isso, né, Letícia? E levar essas editoras a conhecer. E um dos outros pilares nosso é justamente isso, conversar com as editoras, mostrar, né? E elas têm vindo até nós, até o De Olho Material Escolar, procurando capacitação para isso e que nós possamos também estar divulgando as metodologias de educação nova. A Fundação Sunji Nishimura é uma grande parceira nossa que nos, né, e ali você encontra o que tem de inovação em educação. Você quer trabalho com os pais, você quer trabalho com família, você quer trabalho financeiro, eles têm todo esse tipo de capacitação, né? As escolas deles ali de inovação são assim muito modelo para mundo, não é só para o Brasil, modelo para mundo, e a metodologia também. E esse é um dos nossos trabalhos também, nós estarmos buscando aonde temos coisas boas que nós possamos multiplicar da educação. Porque no nosso Brasil nós temos muitas coisas boas, né, que nós podemos multiplicar, né? A metodologia o trabalho que é feito na educação, ali em Sorriso, nessa região, o pessoal, né, da Bom Futuro, Maggi, eles têm investido bastante também em poder auxiliar, né? Mas é isso que a gente realmente, né, bate o coração do De Olho Material Escolar, é mostrar a nossa realidade. E o nosso agro é formado de empreendedores, né? Porque esses desbravadores que saíram ali do sul, né, foram para lá, o que desbravaram, que não existia nada, a gente tem essas histórias como a sua, né, da sua família, é isso que nós temos que mostrar. E nossas crianças precisam dessa referência, né? Nós precisamos ter referência para que a gente também tenha vontade, tenha aspiração, ver que dá certo, que a gente passa por dificuldade, mas vencemos, né? Não que o fulano está bem assim e a gente tem que tirar ele fora, não, aquela pessoa não é referência. Não, nós temos que mostrar, nossas crianças têm essa necessidade de saber que elas também podem dar certo. Bom, e Fernanda, até nós estávamos aqui falando de você é formada em arquitetura, né? Você veio do interior, você era de Dourados, aí se formou em arquitetura e hoje você retornou, exerce a profissão de arquitetura. É um processo de sucessão familiar. Mas está, né, dentro da propriedade rural como produtor rural. Então, aí agora ainda deu oportunidade, eu atuo com as duas frentes de trabalho, mas voltando esse resgate a aprender a trabalhar com o que a nossa família tem, né? E eu acho que a partir do momento que a gente está ali em Bonito, esse tema de produtor rural, com a preservação ambiental, ele é um tema em que a todo momento a gente tem que estar preparado para apresentar fatos e realidades, porque a imagem é muito distorcida. E tudo que acontece em Bonito, a repercussão é internacional, né? Então, às vezes, sai alguma notícia, um outro caso pontual, não são todos os produtores rurais. Produzir, ser produtor rural, empresário, é muito difícil. A gente tem uma série de normativas que a gente tem que cumprir.
E mais do que isso, a gente tem o maior interesse em estar cuidando do nosso patrimônio, do nosso solo, das matas, dos rios, né? Para que faça uma produção, e das pessoas, né? E das pessoas. Então, eu acho que essa intenção a todo momento você tá educando, ou tá preocupado com a educação, eu acho que é a todos os níveis. É o nível da educação básica que a gente está conversando agora sobre a escola, né? E também esse nível profissional que são os nossos colaboradores que chegam a todo momento na fazenda, né? E aonde o agro traz a oportunidade da capacitação. A todo momento a gente faz um treinamento, ou leva para uma feira, ou participa de algum evento, né? Uma palestra. Então, eu acho que também é uma contribuição legal no sentido da educação, né? Muito importante, na verdade, essa interação do produtor rural, das propriedades rurais ali e do turismo tem tudo a ver, né? Elas são feitas dentro da propriedade rural. Isso. As normas que cumprem é o produtor rural ali na preservação, né? E na poder trazer essa beleza que são as paisagens ali de Bonito para um público imenso. E tem que ser encarado, eu acho, realmente, igual vocês fazem, como uma grande oportunidade para falar para o mundo o que realmente temos aqui, né? É um senso de patriotismo e de orgulho do Brasil, né? Nós temos esse país preservado na sua maioria, né? E sustentável. Então, mensagens que a gente tem oportunidade aí, encarar como uma grande oportunidade de a gente mostrar isso para o mundo. Entrando um pouquinho em educação, vocês falaram, fiquei com uma coisa aqui na cabeça, né? Se eu puder comentar. A gente tem uma porcentagem muito grande, infelizmente, hoje em dia, de neném, né? Que nem estuda, nem trabalha. 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil, hoje em dia, se encontram nesse patamar. E a mentalidade do jovem hoje, ela é muito rápida. Tem as telas, tem a inteligência artificial, ele quer uma resposta rápida às coisas e ele quer colher antes de plantar, né? Então, assim, isso é muito comum, usando um jargão do agro, né? E na hora que vocês falaram, eu me remeteu esse negócio de valores. Eu acredito muito que o agronegócio, ele é também um caminho, não é o agronegócio, é a natureza no geral, mas o agro está muito presente na natureza, é um caminho para esse engrandecimento, a valorização dos valores que realmente são importantes. Então, eu brinco, né? Não levanta 4 da manhã para tirar leite da vaca, não. Você vai ver se vai ter leite na caixinha. Esse é um valor que é disciplina. Não tem feriado, não tem final de semana. Choveu, tem que plantar, nasceu o sol, tem que colher e assim vai. Então, você depende de um monte de coisas que você vê que você não tem o controle de tudo. É diferente, você está com uma tela na mão, né, que você aperta 3, 4 botões, ela é uma fábrica a céu aberto. Então, ensina, você não tem controle de tudo, persistência, resiliência, um grande ato de fé, colocar uma semente lá e você vai ter que regar, cuidar, ter todo o cuidado para ela crescer. Então, acho que o agro, além disso, é uma oportunidade para esse resgate mesmo, né, desses jovens, deles entenderem. Quanto maior contato ele tiver com a natureza e com esse setor, esses valores devem crescer, né? E fazem pessoas mais autônomas, mais felizes, mais dedicadas e mais preparadas para enfrentar a vida profissional que está por vir. Isso é bacana. Até me surgiu aqui outra, que eu sou produtor rural e também tenho loja de insumos, né? Então, tem um escritório lá na cidade, então muita gente vem procurar. E assim, tem aumentado muito o número de jovens que têm interesse na área rural. Eles chegam lá e falam, eu queria aprender, entrar na área rural, ouvi falar que ganha bem, que não sei o quê. Tá. Então, assim, você vê que já está começando a ter um apelo maior de jovens com interesse na área rural. Então, por isso que nós temos que vender essa imagem do produtor rural dentro das escolas. Isso é muito importante para esse fomento, né? Mudar a imagem do produtor rural, a imagem que é vendida, né, dentro das escolas. Fala-se muito em trabalho escravo, fala-se muito em desmatamento. A gente sabe hoje que existe uma legislação trabalhista, uma legislação ambiental que o produtor rural cumpre.
quem não cumpre é punido. Então, isso aí é mínimo. Se for buscar dados concretos hoje, dados reais, isso não é apresentado dentro dos materiais escolares. Simplesmente eles vendem aquilo como meio que assim, meio regra, fantasioso. A exceção uma parece regra. A Letícia Então, tem o dado bem disso daí, né? A Letícia compartilha sobre esses dados do trabalho escravo no Brasil, né? Na verdade, a gente sempre fala nos materiais didáticos que eles devem usar o dado do próprio Ministério do Trabalho, né? O que eles trazem são coisas aleatórias. Então, você utilizando esses dados, porque a gente sempre fala, o agro também tem desafios, igual qualquer outro setor. Aliás, são inúmeros. Eu sempre começo assim, olha, se a gente tiver que citar aqui, né, acessibilidade, né, falta parte logística, não só de estradas e portos, mas também de silos temos várias coisas para evoluir ainda aí, mas no que a gente o trabalho escravo é mínimo dentro desse setor, né? As ocorrências que acontecem são relatadas pelo Ministério do Trabalho. Então, por que não trazer esse dado oficial e também contar as oportunidades do que o agro está criando? Como é que os salários têm subido? Né? Qual a média de aumento, por exemplo, de mulheres que também estão trabalhando no campo? Quantas oportunidades tem dado? Então, tem muita coisa interessante para trazer. É olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Né? A gente tem que ver como é que a gente quer que a criança enxergue o mundo. Outra coisa importante, Letícia, antes que vai passando o tempo, né? Nós temos o tempo meio contado hoje. Acredito que vocês têm bastante compromisso. Essa missão que você veio para o MS, né, veio aqui. Hoje nós temos um evento, né, na Assembleia que é relativo ao CONAI, né? Então, fale um pouquinho para nós o que está se passando, porque teve a Confederação Nacional da Educação andou aprovando alguns textos e eu acho que vai para projeto de lei, né? Então, conte um pouquinho para nós o que está se passando. Certo. Para contextualizar um pouquinho como é que está a educação brasileira, né? Nos últimos exames internacionais, por exemplo, o PISA, que avalia 81 nações, a OCDE avalia 81 nações, o Brasil está em posição 65 de matemática, de 81, 61 de ciências e 52 de leitura, na parte de português. Então, nós estamos atrás de muitos países subdesenvolvidos. Nossa educação, ela está uma das piores educações do mundo, com a mesma capacidade econômica e etc. Né? Então, no PIOS, no TIMSS, a gente tem tido resultados negativos assim constantemente. Ou seja, só para trazer assim, onde que está o Brasil em tudo isso, e é uma preocupação muito grande. A gente tem um problema estrutural na educação. Então, isso também traz oportunidades para a gente avaliar e melhorar, e trazer métricas internacionais, e trazer países que deram certo. Mas, ao contrário disso, agora, nesse ano, 2024 a 2034, porque a lei vigora por 10 anos, esse ano nós temos o novo Plano Nacional da Educação, que é a Lei da Educação. Ela, teoricamente, teria que trazer essas diretrizes, né, métricas, metas bem estabelecidas, factíveis, transparentes, para colocar o país de um patamar no outro. E o que a gente viu que foi feito pela CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação, e depois apresentado no Fórum Nacional da Educação, final de janeiro, é um documento que não tem nenhum pré-requisito dessas bases. Né? Ele não traz um desafio para alfabetizar a criança na época certa. Né? A criança alfabetizada na época certa, ela é uma criança segura para o resto da vida dela. Impacta o que acontece com ela no começo do estudo, impacta os estudos dela para o resto da vida. Então, isso é muito sério. Cadê as metas de alfabetização? Quantas crianças nós vamos não ter só na escola, mas garantir o que ela aprende? Né? E as 4 operações matemáticas necessárias que a criança saiba até certa idade, a qualidade em leitura, a qualidade, o nível adequado dessa formação profissional, esse apoio aos professores, desenvolvimento, capacitação, meritocracia, estímulo. Então, a gente não viu nada disso. Ao contrário disso, a gente viu
uma CONAI sendo realizada nos municípios, estados e posteriormente no Distrito Federal, na área federal no geral, ela trazendo uma representatividade da sociedade só baseada em movimentos sociais e não baseada em ciência. A gente estava falando aqui de ciência no material didático. Mais uma vez, a ciência foi excluída da educação. Então, tem vários problemas estruturais em relação a esse documento. E por que esse documento? O que ele tem a ver com a lei? Ele é a base para a formação da lei. Então, primeiro eles fazem passam, né, por várias instâncias, eles validam esse documento e ele vai ser a base para a nova lei. E o país não deve seguir prosperando ou com os desafios todos que tem, se basear no que está escrito nesse documento. Certo. Então, assim, é uma briga pela causa então, da Associação de Material Escolar para ter uma melhora nesse Plano Nacional de Educação. Seria... Nós vamos... o que a gente tem feito é todo documento que sai, a gente analisa tecnicamente, olha, em que eixo que está isso aqui, qual fase da idade da criança, porque na hora que a gente fala de uma lei de educação, você vai desde da creche, né, da educação infantil, fundamental, ensino básico todo, ensino médio e também graduação, pós-graduação. Então, ele é extremamente amplo. É olhar de cima para onde a gente quer chegar e desenhar isso com metas bastante claras. Então, a De Olho no Material Escolar tem acompanhado isso e tem alertado muitos parlamentares para que eles olhem a educação. Não era... em dezembro passado mesmo, começo de dezembro, a gente teve em algumas agendas em Brasília e a gente percebia que não era a pasta principal desses parlamentares, mas tem que ser, que seja qual for o seu setor. Se você não olhar para a educação, daqui a pouco talvez nem o seu setor exista, né? Nós temos, por exemplo, de acordo, né, com a Federação Nacional da Indústria, a gente tem que qualificar 9,5 milhões de pessoas até 2025 para atender às demandas do mercado. Hoje em dia, a produtividade do brasileiro é 1/4 da produtividade dos americanos. Então, produtividade e educação, ela está totalmente ligada. O documento ele é desconexo com o mercado de trabalho. O setor privado foi desconsiderado. Então, essas crianças elas vão ser formadas para quê? Né? A gente tem que basear a educação na qualidade de aprendizagem. Para isso, para que elas também tenham esse desenvolvimento, não é só para trabalhar, mas para elas entregarem algo para o mundo. Todo mundo vem, né, e fala, eu quero fazer algo melhor, eu quero entregar algo. Então, seja o setor que você tiver, você vai precisar de educação. Tem outro ponto, por exemplo, é a crítica aos exames internacionais, né? Esses exames que eu acabei de citar, o PIRLS, o PISA, o TIMSS, eles trazem o Brasil com posições muito ruins. No documento, eles falam que, então, a gente deve parar de avaliar, tirar os exames internacionais. É mais fácil. É tipo, não é? Você vai num laboratório e aí você faz um exame lá de colesterol, deu super alto. Você chega em casa e fala, já sei como eu vou resolver meu colesterol. Queima o laboratório. Não faz o menor sentido. Não faço mais exame. Tô indo aí mal eu na não prova, sei, melhor não fazer a ótimo. prova. Né? Então, assim, a ideia é que a gente olhe para o PNE passado, por que ele não deu certo, né? O que não foi cumprido, ou qual meta não foi engajada, que a gente traga um orçamento adequado, transparente, com governança, porque hoje em dia a gente usa 5,2% do PIB, eles querem aumentar para 10% do PIB. A educação realmente ela demanda muito investimento em infraestrutura, material, formação de professores, bastante coisa. Mas é realmente esse valor? Como é que a gente vai gerir esse valor? Porque 5,2% do PIB é bastante dinheiro e ele não está sendo utilizado no que precisa, porque o investimento não está dando o retorno esperado em proficiência, no geral, nos alunos. Não é aumentando valores em dinheiro que vai melhorar, se não ter uma diretriz de valores, né? Se não tiver uma diretriz estratégica, né, onde nós vamos colocar, né, qualquer empresa trabalha desse jeito, qual meta a gente vai pôr, em quanto tempo, qual o valor investido, e isso causa clareza e faz aquela empresa prosperar. A mesma coisa na educação, a gente precisa ter diretrizes e um plano estratégico muito mais robusto,
mais discutido, amplamente trazido para a sociedade, para outros órgãos representativos, não somente movimentos sociais. No caso do agronegócio, por exemplo, houve críticas grandes no documento em relação ao agronegócio, querendo tirar ele totalmente da educação. E o que ficou de responsável de educação ambiental, eles direcionaram para o movimento sem terra. Então, gente, calma. Tem um gap aí do que a gente tem enxergado, que a gente quer de futuro para o Brasil, né, que pai e mãe não quer um filho bem educado, melhor do que eles foram, entregando mais, né? Tipo, felizes, seguros. A educação não está entregando isso já faz bastante tempo. Isso de fato. Eu, inclusive, foi um dos meus grandes objetivos de estar aqui. Eu deixei tudo para trás e vim aqui justamente por isso. Essa preocupação com esse novo plano que está aí para ser aprovado. E outra preocupação que eu tenho é que a população, de maneira geral, não está atenta a isso. Hoje é a minoria da população que está atenta a esse novo Plano Nacional de Educação. Então, assim, nos deu uma luz, assim, uma ideia de como nós, instituições municipais, né, como nós, lógico, já estamos divulgando isso aqui através de um podcast para informar a população sobre o que está acontecendo. Mas, assim, plano de ações que nós podemos, dentro dos municípios, tá agindo agora para esse novo Plano Nacional de Educação. O que podemos fazer? Um recado que vocês dão também para os produtores rurais que estão nos assistindo, não só os produtores rurais, como empresários, civil, né? Sociedade civil. Todo mundo pode ajudar. Primeiro, uma mobilização da sociedade falando sobre o tema, isso já pressiona as entidades a olhar, ter um olhar diferenciado para a educação, né? Então, tem muita gente que pergunta, mas como que eu faço? Converse com o seu prefeito, com o seu vereador, com o deputado estadual. A gente está aqui hoje conversando com o deputado estadual. Quem vai votar é no federal, né? Que também é super importante. A gente teve lá, semana passada, inclusive com o presidente do Senado, com o Rodrigo Pacheco, falando sobre esse problema. Mas não é só lá que resolve. A gente conversando disso aqui, entendendo, isso não pode passar. A mobilização social funciona. A educação, constitucionalmente, ela é um direito da família também. Então, essa família tem que estar presente, né? Fale nas suas redes sociais, converse sobre esse assunto. Olha, isso daqui não representa o que a gente quer. Converse com seus secretários da educação, também dos municípios. Isso, querendo ou não, passou pelos municípios. Passou pelos governos. Só que, sendo bem justa aqui, passou de uma forma recorde. Vários municípios tiveram um dia e meio para analisar o documento de 200 páginas. Entendeu? De maneira urgente, no final do ano, no meio do Enem, no meio de vestibular, no meio de fechamento de nota. Então, não houve a participação que deveria ter tido da sociedade. Então, falar sobre esse assunto, olha, isso aqui não nos representa, a gente não quer isso aqui não vai poder ser colocado, para que fiquem atentos e essa lei não passe em forma de urgência, né? E seja votado com tanta pauta importante que a gente vai ter no Congresso esse ano, reforma fiscal e várias discussões de reforma administrativa, tem a parte das eleições, muitos deputados e senadores vão sair para se eleger nos seus municípios. Então, a gente tem pautas muito importantes acontecendo lá, mas a de educação é a mais importante. São 10 anos. E 10 anos destrói gerações numa educação mal feita. Se esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, que começou em 2021, né? Isso. Tivesse sido realizado há 20 anos atrás, eu tenho certeza que hoje nós estaríamos com outro direcionamento dentro da educação. Mas assim, nunca é tarde, né? Sempre é admirável o trabalho de vocês, a dedicação que vocês estão tendo em cima dessa associação em correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? Então é uma coisa que me emociona, porque eu sei o que eu passei no passado, minha educação, como logicamente a gente tem uma estrutura de base muito boa, com família, né? Que nós tivemos uma boa instrução. Mas hoje eu tenho minhas filhas, então a gente tem que buscar isso. E não só melhorar o ambiente que elas vão viver também, né?
Não adianta eu direcionar minhas filhas e a sociedade como um todo cada vez estar em decadência, né? Então a gente sabe todos os problemas sociais que existem no Brasil, né? Então a educação é a base que nós vamos melhorar. Então, assim, outra coisa que eu vou pedir aqui para vocês, eu sei que tem como se associar, né? Então nos passe o que nós podemos fazer para associar pessoa física, pessoa jurídica que tiver interesse em entrar na associação de olho do material escolar. Eu acho que é importante começarmos. Eu acho que já existem, né, núcleos regionais, né? Mas eu gostaria muito de levar isso para minha cidade. Então, nos fale um pouquinho como que funciona, o que dá para ser feito. Estamos prontos aí. No nosso Instagram, De Olho no Material Escolar, tem uma barrinha lá que fala associe-se. Né? Ali você vai fazer o cadastro e tem o valor da pessoa física e temos o valor da pessoa jurídica. Né? A pessoa física está em 1.900 e pouquinho, né? E a jurídica está... Anual, tá, queridos? Anual, desculpa, muito bem lembrado, né? E a jurídica está menos de R$6.000 anual também, né? Então, ali nós temos, olha só, a presidente e a vice não sabem o valor específico, tá? Mas, porque às vezes a gente fala tanto, trabalha tanto, e que isso a gente deixa um pouquinho, né, passar. Mas ali nós temos certinho, você pode entrar no Instagram, De Olho no Material Escolar, e tem a barrinha Associa-se. Será um prazer também você estar fazendo parte desta associação. E hoje, né, que nós estamos aqui com esse desafio tão grande da educação, e tudo isso nós começamos lá em outubro, né, correr atrás, né? Aqui em Mato Grosso do Sul será o primeiro da Assembleia que está nos recebendo, né, fazendo essa ação, onde nós vamos poder discutir. Então, nós deixamos esse desafio aí. Talvez você vai ouvir esse podcast, já aconteceu essa reunião. Mas você mãe, você pai, família, procure a escola, vê como que está indo, procure seu vereador. Você sabe o que é o CONAI? Você sabe sobre esse Plano Nacional de Educação? Certo? Procura o seu deputado e olha, seu deputado, nós vamos eleger agora há pouco de novo, né, os nossos representantes municipais. O seu representante municipal, qual que é o olhar dele para a educação? O que ele já fez pela educação? Como que ele enxerga a educação? Isso é muito importante. Como ele tem tratado a educação no seu município? Nós temos que olhar para isso, queridos, né? Nós não podemos ficar mais atentos. Nós, produtores rurais, com todo esse PIB que nós estamos trabalhando aí, que a gente está produzindo, então nós fazemos parte, sim, de definir também, ajudar a definir essa política. O De Olho no Material Escolar não é político, nós somos técnicos, nós queremos levar ciência. Então, nós temos que colocar pessoas que vão administrar, que tenham conhecimento do valor da ciência, que vão valorizar a ciência. Né? Então, é isso que nós, né, precisamos. E temos a maior honra, prazer de trazer Bonito para dentro do nosso núcleo do MS. Nós precisamos muito de braços para trabalhar. Estamos aqui, eu, a Maria Alice, né, o Rodrigo Paniagri, fazem parte da diretoria De Olho no Material Escolar. Estamos aqui no MS e já montamos o nosso, né, pequeno núcleo. Temos a Agropecuária Laudejá, é nossa associada como jurídica, né, que é ali de Bonito. Então, muito obrigada. E o seu Léo tem feito o maior esforço. A Laís já está na nossa diretoria também, que é parte da Laudejá, está junto conosco na parte de marketing, né, trabalhando, nos ajudando bastante. Tá? Então, você que está nos ouvindo aí, procure, vamos deixar, né, ali o Sindicato Rural, a nossa diretora ali pronta, Fernanda, para estar passando também. Vamos capacitá-lo já, Fernanda, para multiplicar isso daí, né, Letícia, para nós. Porque o que mais nós precisamos são pessoas com o coração disposto para fazer. Somos todos voluntárias, né? Então, estamos aqui voluntárias, né? Deixo lá o nosso serviço. Por quê? Porque nós sabemos o valor da educação. Eu o privilégio de ter minhas filhas formadas em escola pública, né? Formaram ali na Exalc. Então, nós temos mais do que um compromisso de estar devolvendo para a sociedade qualidade na educação. Então, é por isso que a gente, né, está aqui, queremos estar junto com vocês ali em Bonito para o que precisar também. Então, muito obrigado. Novamente agradeço a
a disponibilidade de vocês. Acho que estamos com o tempo já reduzido, né? Vocês têm um compromisso agora. Conto com o Sindicato Rural. Eu até vou pedir para o pessoal colocar o link do De Olho no Material Escolar, divulgar nas nossas redes sociais, né? Até já, pessoal ouvinte aí, siga nós lá no Instagram, Sindicato Rural de Bonito. Tem um canal do YouTube, Sindicato Rural de Bonito, né, que vai ser lançado os podcasts. Então, vou pedir autorização já para a gente divulgar o link do De Olho no Material Escolar. Por favor. Nessas redes. Nos ajuda muito. Começar a fomentar. E quem sabe, até eu vou puxar um gancho, eu acho que a gente precisa de um pezinho, uma contribuição também para transmitir, não somente ficar no nível escolar, mas às vezes num nível mais, um pouquinho depois, um nível técnico, já que Bonito recebe muitas pessoas, muitos turistas, existem a cidade trabalha também reproduzindo informações. Então, essas informações que eles recebem, muitas vezes também não é correta e eles acabam, às vezes, repetindo coisas que não são verdadeiras, né? Então, acho que a gente precisa se unir, trabalhar junto para estar passando também essa informação correta em relação à nossa atividade, né? A nossa produção. Utilize a nossa agroteca. Tá bom. A curadoria é da USP, então, assim, da USP Exalc. E tem lá, acho que 300 e poucas já publicações, ou 300 e muitas publicações de diversos setores do agronegócio, sempre embasado cientificamente. Então, as fontes de onde veio, e tem uma linguagem muito simples, muito fácil, não só para o aluno, mas para quem está distante do agronegócio. Então, temos também, né, a Nerinha falou do Instagram, mas a gente tem o YouTube, temos o site, temos o LinkedIn, então nos procure nas redes, TikTok. Para todos os gostos. E eu queria agradecer também a presença de vocês, e eu acho que talvez hoje o principal é essa divulgação, né, para as pessoas saberem que existem, saberem qual é a intenção deste trabalho e que a gente está bem disposta a encarar e levar isso adiante. Nossa, né? Para nós é uma honra, né? E essa capacitação também, né, Letícia? Nós estamos com o nosso técnico, o Rodrigo Paniagro, nós fazemos um Vivenciando a Prática lá em Bonito, com esse setor, né, de vocês ali, sabe, os guias turísticos, né? Nós estamos abertos também para fazer vamos organizar. Isso, né? Que a gente eu já fiz em Maracaju para professores, só com técnicos da Fundação MS, foi excelente. Ótimo. E nós temos um grande técnico aqui, né? O nosso Rodrigo Paniagro, que será um prazer. Podemos até já agendar, né, Rodrigo? Sair daqui com agendar, tá bom? Vamos com compromisso. Obrigada, gente. Um grande prazer estar com vocês. Seria isso. Não sei se tem mais alguma mensagem final, Nerinha? O nosso agro é pujante. A capacidade do nosso Brasil é maravilhosa. As nossas crianças são preciosas. Nós não podemos continuar com as nossas crianças de 15 anos de idade, com um nível mínimo de aprendizado de matemática e ciência. Queridos, vamos junto, precisamos de cada um de vocês. Unidos, nós venceremos e vamos mostrar a verdade, que a verdade libertará. Muito obrigada, Deus te abençoe. Letícia. Obrigada, também queria agradecer essa grande oportunidade, esse bate-papo leve aqui. Vou visitar vocês em Bonito. Isso. E a mensagem, eu acho que a educação ela é o único canal que vai colocar o Brasil onde ele deveria estar, onde ele tem o potencial de estar. Né? Nós temos pessoas muito trabalhadoras aqui, inovadoras, empreendedoras, e a gente tem que trazer essas crianças junto, porque elas vão nos ajudar no futuro a resolver esses desafios. Então, a educação tem que estar no radar de todos e a gente saber que ela representa esse caminho. Então, pais, mães, olhem o material dos seus filhos, conversem nas escolas, participem do dia a dia, porque isso ajuda muito o desenvolvimento do aluno. Professores, fiquem atentos no que vocês têm aí para dar. Editoras, se responsabilizem, perguntam os serás, né? E setor produtivo, abram as suas portas para a educação. A educação tem que estar presente, porque é de lá que você vai ter os seus grandes profissionais para o futuro. Muito obrigado, Fer. Agradecer ao Paulo,
né, Paniago, a equipe do SOA, que organizaram este momento, ao Rodrigo, que está muito presente, e a vocês também. E aí, né, Diego, estamos prontos. Estamos juntos aí. Vamos fazer acontecer. Então, muito obrigado, Nerinha. Muito obrigado a presença. Vamos começar a estreitar as conversas para levar isso para dentro do nosso município também. Ótimo. Letícia, muito obrigado pela disponibilidade. Esse trabalho que você faz é um trabalho fantástico. Eu acho que, assim, tá aqui um admirador seu pelo seu trabalho. Obrigada. Então, muito obrigado. E tudo que vocês falaram aí, não tem nem como deixar outra mensagem a não ser o que vocês falaram, né? Educação é a base. Então, tá resumido já, né? E Fer, muito obrigado pela disponibilidade de ter me acompanhado de Bonito aqui pra gente. Tivemos uma longa conversa na estrada, né? Então é muito bom a gente acabar tendo vários assuntos e é bacana essas viagens, essa troca de ideia e tudo voltado em cima dessa nosso bate-papo aqui. Vamos crescer junto. Agradecer o pessoal do SOA também, que nos deu a oportunidade aqui, organizou todo esse podcast. Rodrigo está aqui, não está presente ao vivo aqui, mas é também do movimento de Olho no Material Escolar. Obrigado, Rodrigo, aí também, da disponibilidade de estar aqui. E convidar todos aí a seguir as redes sociais do Sindicato Rural, YouTube, Instagram. Então, quem puder lá, vai lá, dá um joinha lá no YouTube, lá para receber as notificações. Siga nós no Instagram, tem vários materiais lá. Muito legal de divulgação, de marketing, de inovação no agronegócio. E terminar com uma mensagem que nós temos essa mensagem no nosso logo, né, do Sindicato Rural de Bonito. Então, o agronegócio responsável bonito também. Olha lá. Muito obrigado.